O profeta Isaías, ele é conhecido e ele é renomado por ser um profeta remanescista, ou um profeta messiânico. E ele leva esse nome, ele tem esse título, devido às profecias que ele proferiu acerca do Messias, ou acerca do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se nós pararmos para analisarmos a história de vida do profeta Isaías, nós vamos perceber que ele era um homem um pouco estranho, ele era um homem um pouco diferente, ele era um homem que nós podemos dizer incomum aos outros homens de sua época. O texto, por exemplo, vai nos dizer que o profeta Isaías ele passou 3 anos e meio andando seminu nas praças de Israel. Alguns estudiosos dizem que o profeta andou nu. Ele fez isso para revelar para aquele povo a situação pecaminosa em que aquele povo vivia. Ele fez isso para protestar contra a irreverência de Israel, levando o povo a entender que o erro do pecado causa vergonha diante de Deus, levando o povo a entender que o povo precisava voltar ao arrependimento e voltar ao Senhor. As profecias que Isaías profetizava também soavam estranhos naqueles dias. As pessoas não entendiam exatamente o que Isaías estava querendo dizer, e Isaías, por esse motivo, ele era ignorado por muitos. As pessoas não davam crédito às profecias de Isaías. Trago alguns exemplos para os irmãos. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele vai dizer: uma virgem vai engravidar e dará à luz a um filho. As pessoas não entendiam isso. Que virgem vai engravidar? Que filho vai nascer? O que isso tem a ver conosco? Se perguntava o povo de Israel. Em Isaías capítulo 9, versículo número 6, ele vai dizer assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Observe que o profeta está dizendo assim: um menino nos nasceu, nasceu um menino. Que menino nasceu? Cadê esse menino? Alguns que ainda acreditavam em Isaías e reconheciam ele como profeta, saíram pela cidade a procurar quem foi o menino que nasceu. Maravilhoso, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Vamos no palácio, ver se a rainha está grávida e vai nascer um príncipe. E nada. Pessoas procuraram esse menino e não encontraram nada. Ninguém. A profecia de Isaías vai se cumprir 700 anos depois. Isaías, diferente de alguns outros profetas, ele não vai ver o cumprimento das suas profecias. Na verdade, aquela geração que recebeu essa profecia não viu essas profecias sendo cumprida. Isaías capítulo de número 53, dos versículos de 1 a 3, ele vai dizer assim: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque foi sucumbido como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha uma aparência de formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele fizemos pouco caso. Ele quem?
De quem Isaías está falando? Quem era desprezado? Quem é a pessoa que Isaías está apresentando? Cadê a restauração de Judá que Isaías também profetizava? Nada está acontecendo. O que esse homem está falando? O que esse profeta está falando? Isaías, no capítulo de número 6, ele vai trazer uma outra profecia, que falou ao coração do povo de Israel naquela época, que transformou vidas, que as pessoas entenderam, que muitos foram abençoados, e essa palavra vai nos abençoar esta noite. Essa palavra vai nos fortalecer esta noite. Essa palavra vai nos falar aos nossos corações nesta noite. E eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias em Isaías capítulo de número 6, versículo de número 13. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 13. Se você está com a sua Bíblia, abra em nome de Jesus. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no nosso projetor. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Mas, se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída. Como um terebinto e como um carvalho, dos quais depois de derrubado, ainda fica o topo. Assim a santa semente será o seu topo. Feche seus olhos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, fala no coração do teu povo. Fala através da tua palavra, assim como o Senhor, ó Deus, falou a mim. Fala ao teu povo, em nome de Jesus. Ainda que te despedace, meus irmãos, em 10 partes, você voltará a florescer. Ainda que você seja cortado pelo topo, esse topo ele brotará como uma semente e te fará de novo, novamente, em nome de Jesus. Queridos irmãos, por Isaías ser essa pessoa tão diferente, tão incomum, os historiadores nos dizem que Isaías morava recluso de outras pessoas, que Isaías não tinha amigos, que Isaías não tinha relacionamento pessoal, e que por esse motivo o profeta Isaías morava no campo, morava nas florestas, quase sempre sozinho. E a partir daí a gente começa a entender algumas coisas, porque Isaías é um profeta que ele compara muito o reino de Deus, ele compara muito as coisas de Deus com a natureza. Daí Isaías comparar o crente fiel, aqueles que temem ao Senhor, com 2 árvores: o carvalho e o terebinto. Em algum momento Isaías vai estar debaixo de uma árvore, olhando para a natureza, e ele vai dizer que as árvores batem palmas para Deus quando o vento sopra sobre as suas copas. Isaías ele usava muito o contexto da natureza para fazer simbologia entre o homem e Deus. Então, irmãos, nós vamos ver nesta noite porque Isaías ele usa essas 2 árvores para falar simbolicamente de uma promessa maravilhosa que Deus tem para aqueles que o temem. Essa palavra foi de serventia para o povo naquela época, mas por ser uma palavra profética, ela serve para as nossas vidas nos dias de hoje. Louvado é o nome do Senhor.
Isaías está nos comparando com duas árvores, o carvalho e o terebinto. Mas eu vou falar um pouco sobre o terebinto para os irmãos, as características dessa árvore. E a primeira característica que eu gostaria de trazer para os irmãos é que o terebinto é uma árvore que cresce, cresce, cresce e cresce muito. E existem relatos de árvores que chegaram à altura de 11 a 12 metros de altura. Terebinto é uma árvore que não para de crescer. E como nós somos comparados pelo profeta com esta árvore, eu gostaria de te dizer, esse meu irmão nesta noite, minha irmã nesta noite, que nós não podemos parar de crescer. Glória a Deus! Nem como igreja, nem como comunidade, nem corpo de Cristo aqui nesta terra, plantado neste lugar, como também eu levo esta palavra profética para a sua vida, para os irmãos que estão nos ouvindo através das mídias sociais. E eu já deixo um abraço aqui para o nosso irmão Rodrigo, para o nosso irmão Gerildo, para o nosso irmão Lisandro e Isabel. Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, nós não podemos parar de crescer. É o desejo do nosso Deus que a sua igreja avance. É o desejo do nosso Deus que você avance, que você prospere em todas as áreas da sua vida. Então seja próspero, cresça em nome de Jesus. Glória a Deus. Segunda característica que eu trago nesta noite é um texto que se encontra em 1 Samuel capítulo 17. Ali nós vamos ver a vitória de Davi sobre o gigante Golias. E a Bíblia nos fala que esta batalha foi realizada no Vale de Elá. E Vale de Elá também significa Vale dos Terebintos. Ali existiam muitas árvores grandes e formosas. Ali foi um lugar de campo de batalha vitorioso para o povo de Deus. Irmãos, nós vivemos em um campo de batalha e cada um de nós, cada família aqui representada nesta noite tem o seu campo de batalha. Mas quando nós colocamos o nosso Deus diante das nossas lutas, a nossa vitória é certa. Então, sempre que você for lutar suas lutas, sempre que você for lutar suas batalhas, faça com que o campo de batalha em que você está, a presença de Deus através do seu Santo Espírito esteja com você. Que ali naquele lugar, Deus te dará a vitória em nome de Jesus. A terceira característica que eu trago sobre esta árvore é que a madeira do terebinto é uma madeira resistente. A madeira do terebinto era a madeira mais resistente que havia naquela época. A madeira do terebinto era reconhecida por aquele povo e por todas as pessoas como a madeira mais forte, mais poderosa que existia naquela época. Aquela madeira poderia suportar cargas muito altas. Aquela madeira poderia suportar pesos muito fortes. E o que o texto nos ensina, e o que o profeta quer nos dizer através desta profecia, é que, meus irmãos, podem colocar pesos sobre as nossas vidas, podem nos afrontar, podemos passar por provações, podemos passar por tribulações. Alguém pode querer te pisar, alguém pode querer passar por cima de você, mas você vai suportar o peso, você vai suportar a carga, e você não vai quebrar, porque você é forte como o terebinto. Você é resistente como o terebinto, você não vai rachar, porque você é terebinto. Você é forte, você é poderoso. E o povo que está, e o peso que está sobre a sua vida, não vai te derrubar em nome de Jesus. A batalha que está sobre a sua vida vai te dar resistência do Senhor.
para que você possa suportar. E Deus não vai te deixar cair. Deus não vai te deixar quebrar. A quarta característica é que a madeira do terebinto ela é resiliente. A palavra resiliência pode ser apresentada de várias formas no nosso vocabulário. Quando nós falamos de resiliência na vida cotidiana e na psicologia, nós vamos ver que uma pessoa resiliente é aquela que consegue lidar com o estresse, consegue lidar com as pressões, com os problemas de uma forma equilibrada, sem perder o seu emocional. Quando nós falamos de resiliência no ambiente profissional, nós vamos ver que a característica da resiliência ali naquele ambiente profissional é de uma pessoa que consegue se adequar, enfrentar os problemas que o trabalho traz para a sua vida, sem também ser impactada, sem também perder o seu emocional, agindo tranquilamente diante das situações. Mas a palavra resiliência que eu gostaria de aplicar nesta noite, neste texto para os irmãos, é quando ela é aplicada na lei da física. E ali, resiliência refere-se à propriedade do material, quando ele consegue retornar à sua forma original, após ele ser deformado, após ele ser amassado, após ele ser colocado diante de peso, e ele não sofre o impacto das coisas que lhe atingiu. Ele volta à sua forma original. A madeira do terebinto, ela pode ser dobrada, ela pode ser curvada, ela pode ser jogada de um lado para o outro. Ela é grande, ela é alta, ela é comprida, ela tem de 11 a 12 metros, ela é flexível, mas ela consegue voltar à sua forma e à sua condição como era no início. Consegue voltar à sua forma normal, sem quebrar. A pressão a qual ela foi submetida não cria nela deformações. Após ela ser entortada e envergada, ela pode ser colocada em terreno plano. E nós podemos perceber que aquela madeira continua reta e perfeita. Ela não quebra quando ela recebe pressão. Queridos e amados irmãos, às vezes você até é resiliente, mas às vezes você quebra quando o negócio aperta. Só que quem é terebinto, quem está debaixo da profecia de Isaías, pode ser envergado, pode ser entortado, mas não vai quebrar. Você não vai quebrar. A luta vai chegar, as dificuldades vão se apresentar, mas Jesus não vai deixar você cair, meu irmão. Jesus não vai permitir que você quebre, porque a graça dele está sobre a tua vida. O restinho de touro, de força, que ainda resta em você, vai te renovar, vai te sustentar. A semente vai brotar, a semente vai germinar, porque a graça do Senhor está sobre você, a presença do Senhor está sobre você, porque você é terebinto de Deus. Aqui que a característica, a madeira do terebinto é uma madeira fácil de pegar fogo, e uma madeira que tem um fogo duradouro. Pesquisadores e pessoas que entendem do assunto dizem e afirmam que o carvão da madeira do terebinto é o melhor carvão que tem. Você pode utilizá-lo, que ele vai demorar de se extinguir o fogo. Queridos e amados irmãos,
Quem é terebinto permanece sem guiar. Quem é terebinto sai do culto pegando fogo, mas a chama não se apaga lá fora. Quem é terebinto sai do culto, mas o culto não sai de você. Quem é terebinto, o fogo do Espírito Santo queima tudo. Quem é terebinto, deixa o fogo do Espírito Santo ardendo no seu coração. Irmãos, muitas vezes ficamos cegos diante de alguma situação. Muitas vezes perdemos a nossa paciência e damos lugar à ira. Diante de alguma situação, até inesperada que nos aparece. Somos pegos por surpresa. E muitas vezes nós não permitimos que a presença de Deus esteja conosco. Nos afastamos da presença do Espírito Santo. Tomamos atitudes precipitadas. E depois temos que vir no culto de liberdade. Isso sirva de exemplo. Glória a Deus. Precisamos permitir que a presença de Deus esteja continuamente sobre as nossas vidas. O fogo do Espírito Santo de Deus não pode se apagar nas nossas vidas. O fogo do Espírito Santo tem que ser algo real sobre a vida de cada um de nós. A presença de Deus tem que ser algo contínuo. Saímos do culto, daqui a pouco vamos para os nossos lares. Amanhã é outro dia. Mas o culto, a presença de Deus, não pode se afastar das nossas vidas. A quinta característica, a resina do terebinto, ela é uma substância medicinal e aromática. O óleo da madeira do terebinto, alguns podem dizer o leite da madeira do terebinto, é uma substância que se faz remédio, é uma substância que se faz perfume. Terebinto é remédio. Nesta noite eu profetizo sobre a sua vida, seja remédio para outras pessoas, seja cura para outras pessoas, não seja inflamação, não seja dor, seja cura para outras pessoas. Terebinto tem a virtude curativa, a virtude de levar cura. Então, nesta noite eu profetizo sobre a sua vida. Você vai ser cura para a vida de outras pessoas. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra na sua vida. Seja perfume para outras pessoas. Irmãos, o que me chamou a atenção, o ápice dessa mensagem no meu coração, quando Deus falou comigo através dessa mensagem, é que para nós extrairmos a matéria-prima, a resina, o líquido da madeira, nós precisamos ferir a madeira, cortar a madeira, tirar a casca da madeira, criar uma ferida, criar uma dor, é como se a árvore chorasse. Só que quando nós mais ferimos o terebinto, e quando nós mais tiramos o calo do terebinto, e quando nós mais cortamos, mais ela exala perfume, mais ela cheira bem, mais perfumada ela fica. Meus irmãos, não adianta te machucarem, não adianta te ferir, não adianta falar mal contra ti. Você quer terebinto, mais perfume você vai exalar, mais cheiroso você vai ficar. Por que será, irmãos, que tem pessoas que estão na luta, que estão na provação, que estão sofrendo, e alguém olha para essa pessoa e fala: como pode? Está passando por uma situação difícil, está em luto, está com dificuldade financeira,
está sendo uma pessoa abençoadora, está sendo ponte para outras pessoas passarem, está abençoando outras pessoas, está sempre dando risada. Rapaz, aquele irmão, aquela irmã, uma benção. Passa uma luta em casa, mas está sempre sorridente. Terebinte. Aquela pessoa terebinte. Exala o cheiro suave do nosso Deus. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim: porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Estamos machucados, estamos cheirosos, estamos machucados, estamos com os nossos ferimentos, mas enquanto mais feridos, enquanto mais machucados, mais exalamos o perfume do Senhor através das nossas vidas. Glória a Deus. Seja peregrino, exale o bom perfume de Cristo. Eu teria mais algumas coisas para falar sobre terebinto, mas eu vou falar um pouco sobre o carvalho, senão o tempo não vai nos permitir. E a primeira característica que eu gostaria de trazer do carvalho é sobre a sua resistência ao tempo. E quando eu falo que o carvalho é resistente ao tempo, eu falo tanto tempo de anos, como mau tempo, sol quente, chuva e tempestades. O carvalho é uma árvore extremamente resistente. Enquanto mais velha ela fica, enquanto mais o tempo passa, mais forte ela fica. Enquanto mais tempestades ela suporta, ela se deforma, ela fica feia, mas ela fica resistente. As tempestades não a derrubam. O carvalho leva sobre si as marcas do tempo, mas ela está ali, permanece forte, de pé, vistosa, frondosa, forte. O carvalho, uma outra árvore que o povo de Deus foi comparado pelos profetas Isaías. Queridos e amados irmãos, todos os homens e mulheres de Deus carregam sobre si marcas. O apóstolo Paulo, em determinado momento, que ele está sendo molestado, que ele está sendo oprimido, ele vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: que ninguém me moleste, porque eu trago no teu corpo as marcas de Jesus. Servo e serva de Deus, com o passar do tempo, como apresentar as vitórias diante das lutas, das guerras, das batalhas, se apresentam diante de Deus carregando marcas. Amar a Deus, meus irmãos, amar ao nosso Senhor nos deixa marcados. Carregamos sim cicatrizes por amor ao Evangelho de Cristo. E enquanto mais tempo nós temos no Evangelho, mais cicatrizes nós carregamos. Mais cicatrizes se apresentam para o povo de Deus. Você vai se ferir? Vai. Você vai se machucar? Muitas vezes você vai chorar. E algumas vezes você vai gemer. Mas a palavra de Deus, ela traz consolo para a sua vida. Amém. A palavra de Deus, ela traz consolo para a sua alma. E é Deus quem te sustenta. É o Senhor Deus quem te coloca de pé. É a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida que te fortalece. Seja carvalho de Deus aonde você estiver. Seja carvalho de Deus aonde você estiver. A tempestade que passa,
As lutas que você enfrenta é para te fortalecer, porque você é carvalho de Deus. A segunda característica do carvalho, ela tem raiz forte. Irmãos, quando eu falo de raiz forte, eu falo de raiz diante da palavra de Deus, de testemunho de vida diante de Deus. Não é raiz forte na igreja, não é raiz forte diante dos homens, é raiz forte diante de Deus. O carvalho, irmãos, quando ele cresce 1 centímetro para cima, ele já cresceu 6 centímetros para baixo. A proporção é de 6 para 1. Então, quando nós enxergamos um carvalho de 1 metro de altura, ele já tem 6 metros de profundidade de raiz. Por isso que ele não cai. Por isso que ele suporta a tempestade. Por isso que não é qualquer coisa que derruba o carvalho. Quando o carvalho atinge 5 metros de altura, ele já tem aproximadamente 30 metros de raiz. Ele não vai cair. Ele não vai ser derrubado. Ele está forte, firmado em Jesus Cristo. Firmado em Deus. Não é qualquer palavra que vai tirar ele da presença do Senhor. Não é qualquer vento de doutrina que vai levar no seu coração. Não é qualquer palavra que vai lhe afligir. Porque Deus está enraizado na sua vida. Glória a Deus. Seja carvalho de Deus. A terceira característica do carvalho, eu já vou estar finalizando. E eu convido o Ministério de Louvor para nós louvarmos aquele hino escudo novamente. Me perdoe se vocês prepararam o hino. Queridos e amados irmãos, a terceira característica, e que também nos impressiona muito, é que você pode cortar o carvalho na raiz. Observe o que o profeta Isaías está falando. Você pode deixar o topo. Você pode fazer algo que eu não sei se os irmãos aqui têm conhecimento, que é você cavar em torno da árvore um buraco para poder você cortar mais embaixo na raiz. Você pode fazer isso com o carvalho. Mas o profeta ele vai nos dizer que você vai brotar. O profeta vai nos dizer que aquele topo que restou é como uma santa semente. Queridos e amados irmãos, podem te cortar no topo, podem cavar em volta de você e cortar mais embaixo ainda da terra. Mas a palavra fala que o que está enraizado lá embaixo é como a santa semente de Deus que vai te fazer brotar, que vai te fazer germinar, que vai trazer renovo para a sua vida. Eu te convido que você feche os seus olhos. Meu ministério de louvor já pode começar a cantar bem baixinho. Nós vamos louvar no espírito de oração. Ainda que fique no topo, assim será como a santa semente de Jesus. Você pode ser dado como morto, mas você se renova. Podem dar você como morto, mas Deus revive você. Porque a sua raiz é Jesus Cristo. Quem é peregrino, quem é carvalho, encontra renovo em Jesus. Aleluia. Sinta a força do Espírito Santo em você nesta noite.